A vocês que nos assistem, sejam muito bem-vindos. Mais um podcast da Associação dos Antigos Alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. A gente tem feito essa série de entrevistas e tem trazido aqui alguns assuntos de bastante interesse. E hoje tem aqui uma coisa um pouco diferente que a gente precisou, vamos dizer, garimpar e para descobrir dentro da faculdade, que aquela faculdade tem pérolas, tem pepitas, tem tudo lá dentro. E hoje nós estamos falando então com um acadêmico do segundo ano, João Pedro, não é isso? Da 111ª turma, tá? Turma 111, e que faz um trabalho junto com o grupo dele, que é um projeto aprovado pela CSEX, mas que não é sustentado nem promovido por nenhuma daquelas instituições que nós conhecemos na faculdade enquanto lá estivemos. Não é uma liga, não é nada disso. É um trabalho voluntário, como todos os outros, né? E que se dedica a levar algo de medicina, algo de atendimento aos moradores de rua. Vocês não sabiam disso? Eu também não sabia disso. Mas está lá dentro da Faculdade de Medicina. Não sei muito além disso, por isso vou perguntar para o João Pedro. Antes, João Pedro, quero que você se apresente e me fale um pouco desses seus primeiros 2 anos na faculdade. Sou o João, eu sou aqui de São Paulo mesmo, né? Agora tem que falar isso porque 50% da faculdade é de fora, 50% é daqui, muito legal, assim. Eu sou um aluno, eu sou do segundo ano, tô no meio do segundo ano agora. Desde que eu entrei na faculdade, assim, eu não tinha muito direcionamento do que eu gostava. Eu sempre gostei mais de tema relacionado à neurociência, mas eu acho que isso grande parte dos estudantes que entram, assim. E com o tempo eu fui descobrindo, assim, testei um monte de coisa. Tentei entrar em liga de cirurgia, tentei entrar em ligas relacionadas mais a neuro mesmo. Entrei em outras extensões, participei, ajudei o DC em algumas coisas, o departamento científico, ajudei o centro acadêmico em outras coisas. Eu me achei muito nessa Missão Belém, que é uma instituição que é uma nova extensão da faculdade, começou recentemente. E entrei lá e fiquei lá, até agora. Instituição Belém. É uma extensão da faculdade. Extensão Belém. Não, a extensão é FMUSP Solidária. Certo. Mas a gente atende na Missão Belém. Missão Belém. Isso. E o que é a Missão Belém? A Missão Belém é uma instituição católica que ela é voltada a esse atendimento dos moradores de rua. Então, o acolhimento deles mesmos. A ideia da instituição em si é devolver as pessoas à sociedade. O lema deles, assim, é família para quem não tem família. Então, é algo que a gente não via na faculdade, assim, até eu vejo que os outros projetos da faculdade não tem nada nem perto, assim. Toda vez que eu falo disso com um aluno que seja 5 anos mais velho, assim, que tá na residência, ele não faz nem ideia. Não tem noção, realmente. Dá um pouquinho dessa história. Como é que foi feito esse link? Como é que é a história dessa iniciativa aí? A FMUSP Solidária, ela foi fundada por algumas alunas, todas mulheres, no final de 2019, final de 2019. E o que aconteceu é que pandemia. Então, já viu, né? Então, começou ali, tiveram várias ideias para diferentes projetos. Então, a pandemia quebrou no meio. Porque quebrou tudo no meio, né? Quebrou tudo no meio. Uhum. Ficar 1 ano e meio, 2 anos parado, então a extensão foi pro saco, praticamente. Sim. Assim. Tinha muita gente que gostava desse lado mais solidário, assim, e tentaram voltar com novos projetos. Campanha do agasalho, que a gente tenta manter até hoje, em parceria com instituições como a Cruz Vermelha, assim. E uma aluna, especificamente a Gutierre, ela já é médica hoje, ela procurou o professor Galeta, que é departamento de ginecologia e obstetrícia da faculdade. Uhum. E ela falou, pô, professor, eu sei que você gosta desse trabalho voluntário, mas eu acho que falta algo da faculdade mais voltado a isso longitudinal. Porque hoje na faculdade a gente tem alguns projetos de assistencialismo. Então, a própria expedição cirúrgica é um famoso. Sim. Mas não tinha nada longitudinal assim voltado para realmente algo mais solidário. O professor começou algo muito embrionário ali. O professor Galeta gostou da ideia e eles iam, não com toda semana, mas com uma certa frequência ali. Aí foi aumentando o número de médicos, aumentando o número de alunos e ficaram poucos alunos, poucos médicos. Em certo momento ficaram 4 médicos, mais ou menos, e uns 10, 15 alunos que iam. E isso. Mais uma pergunta. Traziam a pessoa
ao HC para ser atendido ou iam onde estava os sem-teto? A gente atende nessa instituição que é a Missão Belém. Ia lá atender. Isso, a gente vai lá atender. Ela ela tem vários locais, assim, onde eles acolhem essas pessoas, mas a gente atende no prédio da Praça da Sé, da Missão Belém. Sim. Porque, você imagina, né? Praça da Sé é o centro desse problema, assim, nunca conseguiram resolver e ficou lá. Então acaba que a gente vai atender lá no centro. Então a gente atende, em grande maioria, o paciente que acabou de ser acolhido. Então ele foi acolhido há poucos dias. Assim. Esse centro, então, acolhe essas pessoas. Acolhe essas morador pessoas. de rua, para que ele fique lá algum tempo e receba algum tratamento, algum cuidado e talvez até um encaminhamento para uma atividade, uma coisa assim. A ideia deles é realmente, da instituição da missão, é realmente devolver essa pessoa para a vida em sociedade. Assim, porque a gente, como médico, eles sempre comentam, a gente é muito importante, porque, como a gente estava conversando em off agora, muitas vezes tem condições que impedem essas pessoas de voltar sem ajuda, porque como que o cara vai voltar da rua, sem documento, sem nada, achar emprego? Um negócio muito bizarro que a gente acha é que o cara não consegue nem no HC, ele não tem documento, ele não tem registro SUS. Entendo. Então, ele está fora da organização fora do sistema. E o que você encontra lá? Quer dizer, vamos lá. Eu sei que não é para generalizar, mas um perfil que mais frequente que você encontra nesse morador de rua que chega lá. Em geral, é um perfil bem difícil de atendimento, assim. Porque o uso de substâncias, assim, é global, no sentido de a maioria usa 5, 6, 7 diferentes substâncias, assim, abuso crônico mesmo. Entendo. E então isso é um problema geral lá. Claro, associado a outros problemas psiquiátricos, então muito comum ter comorbidade de depressão, ansiedade, bipolaridade, psicose e assim vai. Então, questões psiquiátricas, acho que indubitavelmente é a primeira. Só uma perguntinha, é uma questão psiquiátrica secundária à condição de rua ou que promoveu a condição de rua? É uma ótima pergunta. A gente está, inclusive, trabalhando com... Nunca conseguimos responder isso, acho que ninguém conseguiu. A gente está, inclusive, trabalhando com alguns psiquiatras da faculdade, do Instituto Perdizes, de ver se tem alguns alunos interessados em começar IC, até para procurarmos essas questões mesmo, para estudar isso. Estudar diferentes questões, assim, na área psiquiátrica, essa é uma delas. Até porque vai entrar uma preventiva muito forte aí na medida que você tiver a medida disso, né? Sim, muito forte. Até porque cada história de paciente lá é uma coisa, assim, completamente fora da nossa realidade. É um rosário de calamidades, né? É um rosário de calamidades. Assim, psiquiatra é uma das questões, mas questão neurológica, a gente teve que correr atrás de neuro, porque não tinha neuro, porque a questão neurológica é abissal. E, assim, não só de uma doença neurológica, por exemplo, uma demência, algo do tipo, mas trauma mesmo. Então, sei. o paciente chega ali pra gente, ele foi atropelado por um ônibus, acontece, ou caiu um concreto gigante na cabeça dele, porque o cara mora na rua, ele não tem... Sei, lógico. Não tem... Isso quando não tem agressão gratuita, Isso né? que acontece também. Às vezes, vira e mexe, não, é raro. Mas a gente acaba tendo que atender um paciente que foi esfaqueado na hora, assim, porque eles sabem que tem médico ali no sábado, o cara foi esfaqueado e trazem pra ele, assim. A gente atende uma população bem vulnerável. E muitos até acreditam que sofrem um acidente e fazem a recuperação na rua mesmo, quer dizer, só vão chegar no atendimento mais tarde com todas as sequelas e mais o uso da droga, né? Sim, Porque a droga muitas vezes não é só pelo vício, nem pelo entorpecimento, nem pelo prazer, mas muitas vezes é por causa do frio. Sim. É por causa da fome. Sim. Não é? A gente atende muito paciente que a gente fala, olha, eu bebo porque eu não tenho como comprar comida. E comprar um que eles chamam de barrigudinho, o corote, é mais barato. Então, e é isso. E com esse ele chega no dia seguinte. Isso. Pronto. É uma situação... É tudo que ele consegue. Uma situação absurda, assim. E eu, pessoalmente, fiquei muito feliz quando eu entrei na faculdade e descobri que tinha esse projeto, porque o meu pai já conhecia a Missão Belém. Então, eu já vou com ele há 10 anos na Missão Belém, assim. Poxa. Faz muito tempo. Mas o link já existia? O link existia pelo professor Galeta. Foi ele que iniciou isso. Depois veio a professora Lúcia Andrade, de nefrologia, acho que ela é do departamento de clínica médica. E foi crescendo, assim. Foi mais gente entrando, mas quando eu entrei eu vi que tinha esse projeto, eu fiquei muito feliz. E é um corpo que está crescendo, você me disse? É um corpo que está crescendo. Eu acho que esse ano entraram pelo menos uns 10 discutidores. E cresce ainda. O que é um discutidor? Discutidores
explicando a dinâmica de atendimento. Geralmente vamos entre 3 ou 4 alunos nesse prédio da Praça da Sé. Atendemos 2, até para ter um aluno mais experiente com um aluno mais novo. Então, um cara do quinto com um do segundo, um aluno do sexto com um do terceiro. Ah, não é uma questão restrita ao primeiro, segundo, terceiro, quarto ano. Tem gente do quinto ano, do sexto ano. Inclusive, a gente tem um corpo, eu acho que dos nossos alunos ativos, uns 30, 40% são internos. Que beleza. É tão forte, assim, acabam gostando tanto do projeto que tem aluno do sexto que comentou com a gente de poder continuar como discutidor quando se formar. Mesmo. É interessante, né? Interessante. E acontece que nós vamos em 4 alunos e sempre um discutidor. Então, um clínico, um infectologista, um neurologista, não significa que ele só vai ver neurologia. Sim, eu fui com um neurologista há 2 semanas e ele acabou tendo que atender dermatologia e é isso. Porque são questões muito gerais. Mas esse discutidor é a pessoa que os alunos atendem sozinhos, repassam um caso para ele, porque são casos muito complexos. Mesmo um aluno do 5º ano, muitas vezes, ele não consegue desenvolver. Sim. São casos bem variados, assim. Agora, e esse atendimento? Qual é a retaguarda que tem disso? Quer dizer, eu chego lá, vejo, dou um tratamento que eu posso olhar naquele momento e eu encaminho, o que eu faço? O que acontece com vocês no ato seguinte? Sim. Um negócio muito interessante é que, assim, só da gente... temos uma enfermeira lá, a Sheila, que sempre ajuda a gente, assim, a fazer essa triagem inicial. Então, chegam lá, eles já fazem todas as testagens de doença sexualmente transmissível, esse tipo de coisa. E ela mantém pra gente, porque tem... Cara, é difícil você garantir que esse paciente, por exemplo, você vai dar um benzodiazepínico pra um paciente, você não sabe se ele vai ficar ali? Se ele vai tomar alcoólico a seguir? Complicado. Se ele não vai sair com o benzodiazepínico embora. Então, tem essas enfermeiras no prédio que fazem elas garantem que o tratamento que a gente passa seja aderido. Ou pelo menos tentam que. E a missão, como é uma instituição relativamente grande, eles têm uma retaguarda legal. Eles têm próprios hospitais, assim, que são parceiros deles. Então, os nossos próprios médicos, às vezes, ajudam. Então, vira e mexe, acaba que tem um paciente neurológico que foi atendido. Aí, a Sheila, a enfermeira, fala, olha, um paciente, duas semanas atrás, tinha uma paciente com neurosífilis, por exemplo. Então, chama a gente mesmo para fazer esse atendimento. Eles têm contato já com alguns hospitais do próprio SUS, e agora a gente está vendo de começar até uma retaguarda, começando com HC, principalmente com o Instituto Perdizes, que é um instituto novo, e eles estão muito abertos, principalmente essa retaguarda de psiquiatria. Então, a gente está vendo de começar esse intermédio com HC por aí. E eu acredito que um programa... estou chutando e eu vou esperar a resposta, né? Que você deve ter muito caso lá de abandono de tratamento. Quer dizer, gente que começou um tratamento, teve diagnóstico há 4 anos atrás, mas depois abandonou, etc. Quer dizer, existem meios também de conseguir adesão ao tratamento. Essa infraestrutura, essa retaguarda aí, de uma certa forma, ajuda nisso. Sim. Um negócio muito interessante desse negócio de abandono de tratamento é que a gente pega muitos pacientes, por exemplo, teve uma tuberculose agudíssima, então... E não tratamento muito prolongado, né? Não vai tratar esse negócio muito prolongado. E chega na gente depois reincidindo. Então é super comum. Uma coisa muito interessante também é que a gente tem estudo, tem a instituição, a Missão Belém mesmo afirma isso. Eles têm alguns dados deles que eles têm uma taxa de recuperação desses moradores de rua da abstinência maior do que os hospitais psiquiátricos. A taxa que eles dão pra gente é maior do que o próprio IPQ. Que coisa. Então, a gente, uma das outras... Esse método tem que ser estudado. Tem que ser estudado. Particularmente porque a gente pretende resolver Cracolândia e companhia, tem que saber disso. Né? Exatamente. Até uma das pesquisas que a gente está querendo começar, principalmente observacional para os próprios alunos conseguirem fazer, é ver... Vamos ver quanto que é essa taxa, até porque se ela realmente for maior e significativamente maior, como dizem, a gente tem que ver o que acontece, né? É a espiritualidade? É um negócio que eu, particularmente, acho sensacional na missão. Que as pessoas que estão cuidando dos outros lá em geral são pessoas que foram acolhidas pela missão. Tiveram tratamento completo, estão limpas e estão ali há 5 anos, alguns ficam ali 6 meses, ajudando a própria casa. Vocês estão documentando isso aí, não é? Ou estão começando a documentar, pelo menos? Sempre documentamos desde o início, até porque os nossos principais coordenadores, a professora Lúcia e o professor Galeta, eles são preocupadíssimos com pesquisa, professores da faculdade, né? Ótimo. Então, desde o início, eles se preocuparam em ter uma ficha desses pacientes.
Agora a gente já tá vendo para começar a pesquisa em dermato, em psiquiatria, porque são dados, principalmente da população de rua, ter estudo com isso é novo. Porque como é que você faz pesquisa? E é uma visão de ponta, porque tá ali onde a coisa ocorre. Sim. Né? E com cabeças que têm iniciação científica. Sim. Sem muito lado emocional ou de tentar autovalorização, etc. Porque nenhum de vocês vai ser candidato a coisa nenhuma lá. Sim. Tá certo? Quer dizer, dá para perceber que é um trabalho mesmo de que tem lá, que entra lá quem quer ajudar, quem quer resolver e quer também deixar pedra sobre pedra, creio eu, não é isso? E os alunos, o que eu acho sensacional é que, assim, nenhum projeto me pegou tão rápido igual a Missão Belém. Porque, assim, eu particularmente não me animo muito com nada diretamente. Eu sou descrente de eu vou gostar no começo e depois eu desanimo. A Missão Belém tem esse interesse todo. Agora vão mais de 100 alunos prestar a prova. É a tua droga atualmente. Exatamente. Porque são casos tão variados, é uma história tão diversa da que você vai atender em qualquer lugar. Esse paciente você não atende no HC. E tão real, né? Tão real. Tão ali, pé no chão mesmo, e né? Até te dá uma lição de humildade, assim, porque você fala, pô... você escuta a história do cara e você vê que não é essa... Você começa a perguntar até que ponto eu não estava querendo ver isso, né? Exatamente. Eu fazia de conta que isso não existia. Embora hoje tá no muro da nossa casa, né? Isso. E assim, você sempre vê essa população e o que a gente tá até colocando nos projetos de pesquisa é uma população invisível. Você coloca a pesquisa disso no PubMed e... Não tem nem documento. Pouquíssima. Como é que você vai conseguir a autorização do cara para pesquisa se ele não tem documento? Às vezes o cara não sabe escrever. Então é dificílima. É um salto no escuro, mas sabe que tem coisa lá. Exatamente. E os alunos amam. Assim, a gente começou a divulgar mais isso porque tá voltando. E os alunos amaram a iniciativa, porque... Eu tô gostando, todo mundo gosta disso aí. Não, a iniciativa, os próprios discutidores amam a iniciativa, os próprios médicos que vão, porque eles pegam doenças e gravidades que eles não atendem, mesmo no HC. Sim. Porque tem que ser, por exemplo, casos de neurosífilis. Os neurologistas que atendem lá, eles fazem. Sífilis em geral não é uma coisa tão absurda de tratar como outras doenças que a gente vê lá. E pra chegar nesse estágio significa que ninguém fez questão de ver. Ninguém viu. Então, assim... Conseguiu passar em todas as coisas, triagens, as observações, etc. Ou não passou em lugar nenhum. Porque ele não teve atendimento. Então, você tá atendendo uma pessoa ali que você faz diferença absurda. Eu já atendi 2 pacientes num dia com diabetes de 900. Eu tava escondido no descampado, né? Quer dizer, isso. Tava ali para qualquer um ver e ninguém viu. Isso. Então, é muito legal, inclusive, pros alunos, porque você treina uma anamnese completíssima. Até porque, se bobear e voltar e perguntar, ainda tem mais uma coisinha. Sim, e assim, quase todos os pacientes a gente pega diagnóstico de hipertensão. A gente faz diagnóstico. O aluno mesmo, diagnóstico de diabetes, assim, porque são casos absurdamente... O cara, ele é a página de livro. É página de livro. Da diabetes, porque, por exemplo, os P's, os famosos polidipsia, poliúria, porque eu já atendi paciente lá com 900 e pouco de glicemia às 11 horas da manhã e ele não sabia que tinha diabetes. Isso é inacreditável pra mim. E isso não é incomum lá. Ele era um açucareiro ambulante e não sabia que tinha Exatamente. E isso pra mim é inacreditável. Como é que ninguém fez questão de olhar isso? Como isso existe, né? Aliás, a pandemia já revelou uma população desconhecida, né? Sim. A própria pandemia, né? E esse trabalho que vocês estão fazendo está indo buscar outro, vamos dizer, nicho, né? De pessoas escondidas na luz, né? E a pandemia foi algo perigosíssimo, porque aumentou o número de moradores de rua colossalmente. A condição econômica, tudo o que aconteceu nesse... Uma pergunta que ficou para eu te fazer há algum tempo. Essa casa de acolhimento, então, na verdade, ela tem alguns moradores lá, é isso? Na verdade, não é que tem alguns, tem bastante moradores lá. Sei. É um número expressivo de moradores que rodam bastante. Não só porque alguns acabam voltando pra rua, porque não aguenta abstinência. Sei. E... alguns vão para os sítios, então eles têm esses outros sítios especializados. Por exemplo, um lugar que a gente está vendo de começar a atender agora, que é sensacional, vai ser uma experiência absurda para os alunos. E a ideia do lugar é sensacional. É uma casa que fica ali na Guadalupe, a gente chama de Casa Guadalupe. Sim. Ela é outra casa da Missão Belém, assim, mas ele não é um prédio como esse que a gente fala de triagem. Do que se trata? São pacientes que precisam de cuidado quase o tempo todo, desses de rua. Tem muito desses pacientes... Isso, quem já atendeu no HC sabe disso. Tem muitos pacientes lá que não faz sentido ficar internado, porque não
não tem mais um atendimento de alta complexidade. Não pode mandar para casa, não pode, não tem nada, não vai parar ali. Não tem casa, não tem família, não tem documento e tá lá no HC. O que você faz com esse paciente? Próprias instituições de médica, assim, eu já atendi paciente da missão no HU, que falaram, não, o paciente que a gente atendeu tava aqui. Tipo, a gente foi encaminhado para o HU, a gente chegou lá, ele tava lá. A missão, ela não fecha as portas. Então, esses pacientes que é de cuidados paliativos mesmo, você vai ter que pegar na mão desse cara e dar a melhor vida para ele, até a morte dele. Até conseguir que ele tenha uma morte condição de ou morte digna ou possibilidade de ressocializar sim. Mas essa de cuidados paliativos tem muito paciente acamado, muito paciente de cuidado neurológico. E isso é uma iniciativa totalmente da Igreja Católica. Isso não tem nada de governamental, de verba, de coisa nenhuma. Totalmente da Igreja Católica. E a gente está tentando ajudar, porque isso é outra coisa que os alunos falam pra gente. Eu sinto que eu faço uma diferença absurda ali. É diferente de atender em uma liga ou nos outros negócios de faculdade que o paciente está mais controlado. Você atendendo ali, você descobre a diabetes do cara, você descobre a hipertensão do cara e você começa a tratar. Então é completamente fora do nosso mundo na faculdade. É um ganha-ganha constante. É um ganha-ganha constante. A gente não sabe quem ganha mais, o paciente sendo atendido pelos médicos ou o aluno que está... Na minha opinião, o próprio médico. Sim. Porque... Assim, tem certos casos que só no HC, e tem alguns casos que nem no HC, porque não chega num nível tal de distrato, de ser ignorado, que deve chegar lá, né? É uma invisibilidade absurda, e até por isso a gente está vendo de começar pesquisas agora em diferentes áreas. Então, a gente já está começando a escrever um projeto de dermatologia, projeto de psiquiatria, essa de cuidados paliativos. Por quê? Porque a gente, como USP, a gente sempre está na fronteira desse conhecimento, né? E essa é uma população completamente invisível. E colocar os alunos em contato com ela traz um interesse tanto deles como de docentes que nunca tiveram contato com essa população absurda. Então, é uma iniciativa, na minha opinião, eu já deu de perceber o quanto eu gosto, né? É completamente nova, algo que eu acho que a faculdade nunca tratou ou conversou sobre. E eu acho que só tem a agregar. Também é um problema que talvez nunca esteve tão presente, né? Sim. Eu vou fazer aqui uma coisa agora, que é a primeira vez que eu faço, não pedi autorização para ninguém, nem tenho autoridade para fazer, mas vou fazer, tá feito e acabou. Sim. Que é o seguinte, você é a primeira pessoa que eu vou dizer a seguinte frase. Você vai dizer quando você vai voltar aqui, e todas as vezes que você quiser. Entendeu? Normalmente a gente convida as pessoas por sugestão. Mas eu não quero ter que te convidar de novo. Eu quero que você diga, eu preciso ir aí para falar de tal coisa. Sim. E venha e fale da tal coisa, ou diga, eu trouxe esse aqui para dizer tal coisa. Porque eu estou vendo aí um buraco que nós deixamos para tão grande que eu posso fazer isso aqui agora, possivelmente posso fazer outras coisas. Mas isso já está feito. Nossa, não tem autorização ninguém. Diga assim, quero ir falar, quero ir gravar um podcast. Venha aqui e fale. Nossa, muito obrigado. Porque assim, um negócio que a gente tá crescendo muito agora. E dá pra ver que tem um número, 130 alunos inscritos, é um número colossal. Não, você tocou numa ferida que a gente fazia de conta que não tinha, né? Sim, é um número colossal de alunos interessadíssimos e os médicos estão interessados. A gente tá tendo que ir pra atender em outros locais, não só porque tem mais alunos, mas porque os médicos não estão conseguindo ir a cada 2 meses. Sim, veja, a vocação da nossa escola, nós vamos ter que exportar esse modelo. Então vamos aprimorar esse modelo, e nós somos esse veículo para ajudar em alguma coisa, porque vamos ter que exportar esse modelo, porque nós sabemos que o que acontece aqui na Praça da Sé deve ocorrer no Cais do Porto lá em Santos, deve ocorrer em todos os outros lugares. E é uma pesquisa que é muito brasileira, né? Porque você não vai ver a Europa fazendo pesquisa grande de população de rua. Possivelmente a gente tenha na Califórnia em breve, porque lá a população de rua exatamente. Né? Mas lá vai ter subvenção governamental, vai ter doações, etc. Aqui não, cara, aqui são vocês mesmo que estão levando a coisa no peito e na raça, né? Eu fico orgulhoso, né? Fico, né? Por Deus. Que legal. A gente, principalmente, eu agradeço muito esse convite de voltar, porque é o que eu disse, a gente está crescendo e os nossos discutidores são médicos, professores da casa. Então, neurologistas da casa, professores da casa. Você já viu o professor atender em um projeto fora, assim, todo mês? Você vê que realmente... Mas você sabe que isso é o que se espera de nós, enquanto médicos. Sim. Eu acho que a população ainda tem essa visão de que nós temos algum valor interior e algo para dar, e não somos monetaristas e etc, etc. Podemos ter que prover o sustento da família, a educação, viagem, estudo, etc.
mas nunca deixar isso aí de lado. E realmente, cara, como é que eu não estava vendo isso? Onde é que você estava? Exatamente. Não, é porque eu tô brincando. Mas é que assim, a gente é uma extensão recentíssima. Então, até o início desse Todos estão descobrindo. O início desse ano não tinham, acho que 15 alunos ativos. Agora tem interesse de 130. Eu acho que ativos tinham 4 discutidores. Agora a gente tá tendo que ir para novos locais para os médicos conseguirem atender em novos locais e não ser um negócio a cada Daqui a pouco 2, nós 3 vamos ter bastante médico querendo, mas maravilha, e vamos exportar o modelo, é isso mesmo. Isso. Tá bom? Então eu vou te dar a chave da porta, você entra aqui agora que você quiser. Legal, que bom. Maravilha. Que bom. Muito obrigado por você ter vindo. Ó, é assim, nós vamos ter que conversar com eles de novo, obviamente, não é isso? Porque eles vão realizar, eles estão em construção. Então vai ter crescimentos e crescimentos e crescimentos e gente muito interessante para vir aqui falar sobre um tema. A gente pode pensar na fome da África, sim, mas nós temos uma fome aqui, encostado no muro de casa. Então, tá? Temos que pensar nisso daí. É o que eu penso. Acho que é o que a associação pensa. Eu quero pedir desculpa para os outros diretores pelo que fiz agora, mas eu tenho certeza, conhecendo, que enorme apoio por isso aqui. A Associação dos Antigos Alunos fica feliz. Não por esse problema, mas por ter dado luz nesse problema aqui e a gente poder fazer algo juntos, que é o que nós, como associação, temos que fazer. Muito obrigado pela audiência de vocês todos. Quero dizer também que se alguém fora dos muros da FIMUSP vê isso aqui, dizer que também, olha o trabalho que eles estão fazendo, é extremo, nem é benemérito, é trabalho de gente, né? Que a gente nunca podia ter deixado de ser. E é isso, obrigado pela atenção de vocês todos, obrigado pela paciência de me ouvir, e nós vamos trazer eles de novo para falar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, viu?